Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira, mais uma live do clube, a live do Clube Acadêmico. Então, aqui no clube, todas as sextas-feiras temos lives, ou seja, pequenas palestras sobre temas diversos do universo científico, né, do universo acadêmico, tá? E como essa semana tivemos muitos seguidores, né, que vieram aqui para nossa página, a gente vai explicar um pouquinho o que é o clube, como funciona o clube e o que são esses ciclos de live, tá? Então, eu sou Janiele Neri, sou bióloga, doutora em ciências ambientais e junto com o Gleidson e o Noah, né, somos os idealizadores aqui do perfil, o Clube Acadêmico. E o Clube Acadêmico é um perfil, né, que nós construímos com o objetivo de quê? De discutir ciência, discutir a escrita dos trabalhos científicos e principalmente formas de analisar dados. E isso, ao nosso ver, é o pilar, né, para a construção de bons pesquisadores e de cientistas, tá? Então, todo o nosso trabalho está voltado a esse objetivo. E como é o nosso trabalho? O Clube Acadêmico é um projeto que tem subprojetos. E esses subprojetos são o Talking Acadêmico, as lives do clube, o blog acadêmico e os nossos serviços. Então, dos três projetos, né, o Talking, o blog e as lives são gratuitos e os serviços, eles têm alguns custos. E quais são os nossos serviços? Nós prestamos serviços de consultoria, se você quiser revisar o seu texto científico. Nós prestamos serviços de mentoria, se você quiser, se você precisar de ajuda, acompanhamento para escrever seu trabalho científico, tá? Também fazemos isso em relação à análise de dados e também oferecemos alguns cursos, tá? Esses cursos, eles estão, todo esse nosso serviço, né? Ele está descrito lá no link que tem na bio, no nosso Linktree, só é você clicar e vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Mas eu quero destacar nessa live o Talking Acadêmico. É o nosso podcast e a cada 15 dias a gente lança um episódio novo. Você pode ouvir o nosso podcast nas plataformas de streaming de música, né? No Spotify, no Anchor. Tá? É só colocar lá Talking Acadêmico e vocês vão ver os episódios que a gente já lançou. E nessa última semana nós lançamos um episódio que trata, né, da saúde mental na academia. Esse tema acabou coincidindo com a repercussão desses últimos dias das Olimpíadas, da discussão da saúde mental nos atletas, e aí a gente traz essa visão da saúde mental nos acadêmicos. É um problema, a gente traz a discussão do problema, a gente traz alguns alertas também. E quem participou conosco foi a psicóloga Mayara Dantas, então foi uma conversa assim super legal. Recomendo do fundo do coração. Ouçam o podcast. Procurem lá o nosso podcast, deem uma olhadinha nesse último que está muito bom. Pode ser que você esteja passando por um problema que a gente tenha comentado lá e talvez a Mayara tenha feito alguma indicação que você se motive, né, a procurar ajuda, porque os problemas existem, os problemas são sérios e podem ficar ainda mais sérios. Então, busca ajuda. A academia não é fácil. Até a gente fez um post no Instagram sobre isso, né? Existem muitas situações difíceis e a gente precisa de saúde mental, a gente precisa de inteligência emocional para vencer esses desafios, que não são só na academia, né? São na nossa vida de modo geral. Então, vai lá, ouve o nosso podcast, está bem bacana, pode ser que ajude você de alguma forma. E também quero lembrar que no dia 11, agora de agosto, próxima quarta-feira, às 19 horas, vai rolar um mini curso bem bacana, que é de busca e leitura de referências bibliográficas. Então, o que você vai aprender nesse curso? A achar a plataforma ideal para a busca dos trabalhos e principalmente a fazer a leitura otimizada desse material. Ah, Geniel, você vai me ensinar a ler um artigo em meia hora? Não, eu vou ensinar você a ler um artigo científico e como utilizá-lo na escrita dos seus trabalhos. A gente já comentou aqui algumas vezes que as pessoas fazem uma leitura de introdução, aí grifa, aí depois copia e cola na hora de escrever, se perde todo. Bom, vamos aprender a ler o artigo e vamos aprender a buscar artigos de qualidade para a nossa leitura e que vão compor os nossos textos, tá? O preço
do curso é só R$ 30, vai ter certificado. Vocês vão poder rever o curso também, quem tiver inscrito. Então faz a matrícula, também tá lá no link da nossa bio, tá? E no final eu vou contar uma novidade. Para quem assistir aqui essa live, é só mandar uma mensagem pra gente com uma surpresa que eu vou dizer no final, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, né? O clube, já falei para vocês. A equipe do clube, né? Somos eu, o Gleidson e o Noah, como eu já falei para vocês. Então, o clube é uma instituição familiar. Todos aqui devotados, né, à pesquisa científica. A gente tem uma paixão pela pesquisa, paixão pelo fazer ciência. E isso acabou motivando nosso pequeno também, que é super engajado. E vocês já devem ter visto eles também aqui no perfil. E para quem é novo e para quem é velho aqui no clube também, eu sempre deixo muito claro os nossos pilares, tá? Todo o trabalho que a gente desenvolve aqui no clube, ele é pautado em 4 pilares: motivação, planejamento, técnica e ação. E como assim? Bom, nosso trabalho está baseado no princípio de que eu preciso ter motivação para saber aonde eu quero chegar. Então, se eu estou na graduação, eu quero finalizar a graduação. Para isso, eu tenho que escrever o TCC. Então, seu objetivo, né, é escrever o TCC. Motivado por que eu tenho que escrever? Para terminar o curso. Nem que seja para me livrar desse curso, receber meu diploma. A motivação, você tem que escrever lá o seu TCC, sua tese, seja lá qual for o seu trabalho. Tudo bem, eu vou escrever esse texto. Tá, estou super motivada a isso. Mas eu tenho que ter planejamento. Como é que eu vou alcançar esse meu objetivo, né? E aí, a gente trabalha nesse propósito de planejamento. Além disso, a gente precisa de técnica. Ou seja, existem coisas que nós dominamos e existem coisas que nós precisamos aprender. E aí a gente bate na tecla de que é preciso aperfeiçoamento. Sim, eu vou me aperfeiçoar em tudo? Não, eu vou me aperfeiçoar naquilo que é necessário para que eu chegue ao meu objetivo. Tá? Aprendi a técnica. Aprendi a ler os artigos, a buscar os artigos. Ótimo, agora você tem que colocar essa técnica em ação. Não adianta só consumir conteúdos e não agir. Tem muita gente que é o estudador, né? Estuda, 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 acaba perdendo prazos porque tem medo de escrever, é inseguro. E aí a gente tem que ter essa chamada na tomada de ação. Cumprir esse ciclo, outros objetivos surgem e assim vai. Então todo o nosso trabalho é baseado nesses pilares e eu não canso de repetir isso. Vocês podem até cansar de ouvir, mas eu vou falar até que isso faça diferença na vida de vocês. Então, tudo que vocês forem fazer na vida, façam baseado nesses aspectos. Ah, meu objetivo é esse, eu vou fazer de tal forma, eu preciso aprender isso, e aí executar e alcançar o seu objetivo. Tá bom, gente? Bom, falado isso, vamos ao método científico. O nosso ciclo de lives do mês de agosto, ele é temático. Então, nesse ciclo de lives, nós vamos falar sobre método e metodologia científica, tá? São coisas diferentes. E aí, por quê? Quando foi nas lives de julho, eu escolhi temas conectados, como já falei algumas vezes para vocês. E quem não viu as lives de julho, dá uma conferida no nosso IGTV. As lives de julho foram os fundamentos da construção da pesquisa científica. A gente falou como buscar fundos para patrocinar sua pesquisa, a gente falou sobre de onde vem a ideia do meu trabalho, a gente falou como validar essa ideia, né, do trabalho e a gente falou também sobre como construir hipótese e como construir os objetivos do seu trabalho de pesquisa. Então, tá tudo isso salvo lá no IGTV do clube, beleza? Bom, uma vez que eu já tenho os objetivos, agora eu tenho que tratar sobre as metodologias. Mas antes de chegar na metodologia, é preciso ter um entendimento do que é o método científico, porque isso facilita o seu processo de construção do conhecimento e de construção da pesquisa. E por que eu resolvi trazer esse tema? Primeiro, porque é um tema relevante. Sabia que tem até questão do Enem sobre método científico? Por quê? É um conteúdo que está desde o ensino fundamental
na grade curricular, e no ensino médio, e no ensino superior, mas a maioria das vezes é um tema negligenciado, principalmente na universidade. Então, se você fez disciplina de estatística na universidade, você não viu o método científico. Provavelmente, você viu amostragem, probabilidade, mas eles acabam não falando sobre o método científico. Você viu lá a metodologia da pesquisa. Pode ser que você tenha ouvido falar sobre o método científico, mas possivelmente essa visão do método não foi aplicada ao fazer ciência, é muito teórica, tá? E por isso que eu resolvi trazer essa abordagem do método científico e a gente colocar ele na mão, na massa, né? Eu preciso saber os princípios do método científico para construir o meu trabalho baseado no método científico. E é isso que a gente vai trazer aqui nas lives de agosto, todas as sextas-feiras, às 19h30. Lembrando que essas lives elas vão ter certificado. Então, se você precisa complementar a carga horária, é só se inscrever na live ou assinar a lista de presença que a gente vai colocar no finalzinho. A gente vai fazer o certificado, vocês vão receber o certificado, tá? Tudo isso gratuitamente. Beleza? Entendidos? Vamos ao método científico. Tá. Quando a gente vai falar de método científico, né, nós vamos falar de métodos na ciência. Mas antes de falar de método, vamos falar de ciência? Por quê? Nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, no último ano e meio, a palavra ciência tem estado no nosso cotidiano, muito mais do que antes, né? Porque a gente estava na escola, via falar de ciência e aquela coisa todinha, mas hoje falar de ciência vou sair para almoçar. Ainda que com a Covid seja restrito isso, mas se você sair, você vai ouvir alguém falando num restaurante, você vai ouvir alguém falando numa loja, você vai ouvir alguém falando no Instagram, na internet, no WhatsApp sobre ciência, validação científica, métodos que foram comprovados cientificamente, algo comprovado cientificamente, enfim, isso tem sido muito mais comum do que alguns anos atrás. Por isso, eu tive a curiosidade de saber o quanto se tem se falado na palavra ciência nesse último ano. E aí eu usei uma ferramenta que é o Google Trends. É uma ferramenta bem legal que você coloca lá a palavra e ela faz um resgate das pesquisas que foram realizadas em relação a essa palavra. E aí eu deixei isso só para o Brasil. O que eu vi, né? Que no último ano, de agosto de 2020 para julho de 2021, houveram picos, né, e depressões em relação à busca da palavra ciência nesse último ano. E aí, vocês notem que diminuiu um pouco no período de novembro a janeiro, que a Covid ela tinha dado uma trégua, né? E aumentou quando a gente teve aqui a terceira onda. Agora ela tá caindo novamente. Aqui a gente começou a questão da vacinação, a terceira onda, e aí isso, né, fez esses altos e baixos aí. E no Brasil inteiro se procurou a palavra ciência no Google, mas principalmente aqui a gente teve no extremo norte e no sul do país, tá? E a palavra ciência, ela estava associada a pesquisas que, olha só, quando colocava ciência no Google, estava associada às seguintes palavras: Olá Ciência, que é um projeto do governo do estado de São Paulo; Viva a Ciência, Viva o SUS, né? A hashtag da vacina; a importância da ciência no mundo contemporâneo. Eu acho que aí foi a galera do Enem buscando informações, achando que isso ia ser tema de redação; Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC e Viva a Ciência. Então, o termo ciência, ao ser pesquisado, estava relacionado a esse contexto. E aí, por curiosidade, eu coloquei também a palavra cloroquina no Google, para ver se ela tinha sido mais ou menos procurada do que a palavra ciência. Então, o que a gente vê? Que cloroquina está lá em cima em relação à busca pela palavra ciência. E aí a gente tem um paradoxo, né? Porque as pessoas vão buscar a forma de usar a cloroquina, ou seja lá, qual for o tema relacionado à cloroquina,
são as pessoas que estão procurando validade da ciência, viva o SUS, enfim. Mas aí um fato curioso é que as pessoas que procuraram por cloroquina, procuraram pelo seguinte tema: China recomenda cloroquina, Capitão Cloroquina, Capitão Cloroquina, Biden Cloroquina, China recomenda uso de cloroquina. Então essas foram as perguntas relacionadas a esse tema. E o que eu quero dizer com essa conversa de ciência e de cloroquina? Que as pessoas precisam entender o que é ciência para depois sair comentando: isso daí é validado cientificamente, isso aí não tem validade científica. E o que eu vi é que as pessoas estão meio que colocando o burro na frente, quer dizer, a carroça na frente dos bois, né? E não estão tentando entender o que é ciência, mas replicar discursos que às vezes a gente nem que a gente replica sem entender, tá? Por isso que eu acho muito importante a gente fazer a definição do que é ciência. O que é ciência? Ciência vem do latim, scientia, né? Conhecimento. E conhecimento está atrelado à palavra ciência em vários contextos. Quando você manda um e-mail formal, né? Aí você pede ciência do seu orientador e ele vai colocar lá recebido, né? Ciente significa o quê? Que ele tem conhecimento daquilo. Quando você recebe uma entrega, você assina lá para demonstrar o quê? Que foi você que fez isso. Você está ciente da entrega. E esse conhecimento, né, associado à palavra ciência, quando a gente traz a academia, isso está relacionado a um conhecimento demonstrado. Então, a primeira pessoa que traz essa visão de ciência é o Aristóteles. E qual é a definição de ciência que o Aristóteles trouxe? Ciência é um conhecimento demonstrado. E a partir dessa visão de Aristóteles, que já estava à frente da visão de Platão, e aí é um pouquinho de história, né, com a história da ciência, Aristóteles ele era discípulo de Platão, e Platão era conhecedor da época que tentava explicar os fenômenos. E aí Aristóteles começou a pensar, não adianta só jogar ideias para explicar fenômenos, é preciso, né, que isso tenha determinada fundamentação. E aí ele começa a difundir essa demonstração a partir dos sentidos, ainda de forma muito sutil, mas a gente tem uma visão de ciência a partir de Aristóteles. E de Aristóteles para cá, essa grande definição, ou seja, conhecimento demonstrado, não mudou muito, mas tem algumas associações a ela. Então vamos lá. Hoje, quando a gente fala em ciência, a gente fala em um conhecimento comprovado. Comprovado a partir de quê? De demonstrações. Que tipo de demonstrações? Observações e análises. Mas essas observações e análises têm que ser passível de ser replicável. Então, eu vou ter o conhecimento científico se esse meu conhecimento for comprovado. Comprovado como? A partir de uma demonstração. Eu posso usar vários métodos para demonstrar, mas esses métodos eles têm que ser replicáveis, tá? Por isso, esses dias eu estava dando aula para uma turma do ensino técnico, tipo uma palestra para eles, e aí a gente estava falando exatamente sobre esse tema. E veio o exemplo que eu dei para eles, por exemplo, a vida após a morte é um conhecimento cientificamente provado. Não. Por quê? O método, se você disser, existe vida após a morte. Beleza. Você morreu, voltou para contar como era a história. Ninguém quer fazer isso, né? A gente não pode aplicar isso em apenas uma amostra, vamos dizer assim. Então, vamos lá, o cara morreu e voltou. E ele está dizendo como é que é a vida após a morte. Você só tem uma visão. Então, vamos morrer de novo e voltar para contar? Vamos replicar isso? Isso é possível? Quem é que quer ser candidato a fazer isso? Não existe isso. Então, esse conhecimento não é cientificamente provado. Significa que é mentira? Não. Ele só não tem ele não passou pelos critérios científicos, mas não significa dizer que é falso, né? É uma forma de você ver.
E não existe o que não é da ciência errado, o que é da ciência é certo. Isso vai depender muito do que você está falando. Não existe esse paradoxo. Isso, a fé e a ciência, isso não existe, pessoal. A ciência, ela tem como função trazer soluções e explicar fenômenos, tá? E aí é que a gente vai precisar da validação da ciência para isso, tá bom? Então vamos lá. Considerando, né, essa validação do conhecimento, o fazer ciência, como eu falei para vocês, isso passou por uma evolução ao longo do processo histórico. E até o século XV era baseado no mundo das ideias lá fundados por Platão e Aristóteles. Mas, a partir do século XV, com o Renascimento, há uma nova forma de conceber as teorias, há uma nova forma de pensar a vida no Renascimento. E isso, né, se deu principalmente pela introdução das experimentações. Então, os fenômenos, ao serem explicados, deixaram o mundo das ideias e passou a ser experimentado. Então, essa nova visão que o Renascimento traz é uma visão que, primeiro, muda a concepção teórica de mundo das pessoas da época. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho uma mudança na concepção teórica de mundo, porque eu tenho a possibilidade de experimentar. E se eu tenho uma mudança na minha visão de mundo, eu também tenho uma mudança na minha visão de verdades. Então, no Renascimento, nós tivemos um repensar do que eram as verdades. E isso levou um novo nível à ciência, né? Esse conhecimento demonstrado e o conhecimento. E a partir disso, nós desenvolvemos novos métodos que mudaram a visão de mundo, de verdade, de ciência e de conhecimento. Então, depois do Renascimento, a gente está vivendo esse ciclo aqui. Nós temos visões de mundo diferentes que nos ajudam a construir as nossas verdades, a trabalhar isso, né, em como a gente vê a ciência, o conhecimento que é produzido a partir disso e novos métodos. Então, a evolução da ciência, ela se dá dessa forma. Do pensamento científico se dá dessa forma. E a partir daí, né, e da contribuição dos renascentistas do método, vamos dizer assim, né, que são esses renascentistas do método? O Descartes, o Bacon e o Galileu. E o que a gente tem de contribuição desses grandes pensadores para a construção do método científico? O Descartes, ele tem uma visão, né, muito empírica. Descartes, ele acreditava que a mente ela precisava ser liberada dos antigos ensinamentos para entender as novas descobertas, beleza. Só que a razão, né, o modo como você vai chegar a isso é através da experimentação. Você experimenta e você vai chegar a algumas conclusões. Já o Francis Bacon, ele foi um crítico severo desse pensamento. E ele colocou, né, para isso, um método que a gente chama de um método indutivo. Ou seja, você pode experimentar numa pequena escala e você ter grandes revelações, formulações de teorias. Você não precisa provar tudo, né? Leibniz, como o pessoal fala. E aí a gente tem o Galileu. Então, o Galileu ele tenta fazer, né, no livro dele, o discurso a respeito de duas ciências, ele tenta trazer um meio termo para isso daí. Então, ele fala que o único caminho a ser percorrido para se conhecer a natureza é observar os fenômenos, né, tais como eles ocorrem. E isso pode, e não por meio de especulação. Então, o que ele faz? A gente tem que testar, tem que observar, como o Descartes fala, e não vamos especular, como o Bacon fala. Mas também ele fala que as provas, né, dessas observações, que não precisam ser de todos os fenômenos, eles têm que ser fundamentados matematicamente, a partir de evidências quantitativas lá observadas na experimentação. Então ele traz um rigor aí, né, matemático para você provar essas experimentações e ele tenta diminuir um pouco o peso do empirismo que o Descartes ele colocava. E a partir daqui a gente tem
os fundamentos do método científico. E afinal de contas, né, o que danado é esse método científico? Quando eu falo de método científico, eu estou falando de um conjunto de processos que os cientistas aplicam na intenção de explicar ou obter soluções para o objeto ou fenômeno investigado, e assim se chegar a uma verdade. Por que verdade está entre aspas? Porque não existem verdades absolutas na ciência, tá? Então, esse conjunto de processos que os cientistas aplicam para tentar chegar à verdade é diferente da metodologia desenvolvida no experimento. Então, quando eu falo em método científico, eu estou falando nesses processos, né, que os cientistas aplicam para chegar à verdade. E quando eu falo em metodologia científica, ou metodologia do experimento, ou metodologia de análise, eu estou falando do conjunto de passos que você vai usar para experimentar, para testar a sua hipótese. Tá? Aqui é de uma forma mais prática. Na forma de observação que você vai usar, a forma do que o seu experimento vai ser formulado, blocos causalizados, 3 fatores, e assim vai. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Que o método científico, né, na verdade, esses processos, eles podem ter diversas visões, tá? E essas visões, eu trouxe 3 dessas visões aqui para a gente. O método dedutivo, o método indutivo e o método hipotético-dedutivo. Existem muitos outros que a gente pode trabalhar. Para o pessoal das ciências sociais, tem, né, a questão do método fenomenológico, que você vai explicar um fenômeno in loco, uma comunidade tradicional, a atuação de uma determinada população, de uma determinada sociedade, mas enfim. As diferentes ciências, né, os diferentes conjuntos de saberes, eles podem utilizar ideias diferentes, mas baseadas em um método. E aí, a gente vai falar sobre esses 3 para a gente tentar entender. Então, vamos lá. Método dedutivo. A gente tem, além do indutivo e, como eu já falei, vários outros, houve um pequeno bug aqui na minha apresentação, mas e como é que isso funciona? Vamos lá. O método indutivo, ele parte de princípios, né? De premissas para extrair conclusões particulares. Exemplo na lousa. Eu vou partir de premissas, de teorias de algo consolidado. Então vamos lá. Sabe-se, né, que o ser humano é mortal, ou seja, todo ser humano morre. Beleza. Janiele vai ser experimentada e observada. Vai fazer um monte de exames e vai atender aos critérios de ser humana. Depois de todos os exames, Janiele é humana. Beleza. Qual a conclusão que eu tiro disso? Que Janiele é mortal. Então, eu tenho uma premissa maior, eu vou avaliar um caso menor e deduzir a partir disso, tá? Então, o método dedutivo, ele vai partir do seguinte: a premissa maior, a premissa menor, para que eu chegue à conclusão. Então, vamos lá, me ajudem aí. Pensem numa forma de visualizar o método dedutivo nos dias de hoje. Vamos pensar, né? Como a gente está com essa confusão aqui de transmissão, que está com um delay muito grande, eu vou dar um exemplo e vocês comentam aí no chat, tá? Vamos pensar no machine learning, né? Então, hoje, essa história de aprendizado de máquina tem sido muito debatida e muito aplicada nas várias áreas do conhecimento. E aí, o que a gente tem? Você, por exemplo, né? Vou colocar aqui no Google, tênis de caminhada. Beleza. Uma vez que eu coloco tênis de caminhada, existe uma premissa maior lá no algoritmo do Google que diz: pessoas que querem uma vida esportiva procuram elementos de caminhada, vamos dizer assim.
Isso vai passar para uma informação e ele vai deduzir que eu quero uma vida esportiva, eu quero ser fitness. Só porque eu coloquei lá tênis para caminhada ou tênis para corrida. O que é que vai acontecer? Em todas as minhas redes sociais, no Google, vai aparecer um monte de propaganda de coisas de caminhada, roupa para caminhada, roupa fitness, dieta, vida saudável. Por quê? Ele deduziu que, por eu estar buscando aquela informação, eu necessito desses produtos. Então, isso é uma aplicação por dedução do método, é uma aplicação do pensamento do método dedutivo. Um outro exemplo, e aqui, gente, ó, tô tentando facilitar o entendimento, tá? A prática médica, por exemplo. Você vai ter a premissa maior, doenças coronárias. Aí, quais seriam as premissas menores? Premissa menor, chegar um paciente lá, vamos dizer que você é médico, chegou um paciente. E aí ele começa a dizer os sintomas do porquê ele foi lá fazer a consulta e tal, e tal, e tal. Pelos sintomas, ele vai se encaixar em doenças coronárias. Então, qual é o diagnóstico? Por lógica, doenças coronárias. Então, você vai investigar, vai fazer exame. Se o exame der uma taxa tal e taxa tal, é doença coronária. Beleza. Então, por dedução, você pegou aqueles pontos ali e deduziu que aquele paciente era um paciente candidato, né, a doenças coronárias. Então, o que aconteceu? Uma dedução, tá? E a indução, o método indutivo. No método indutivo, né, a generalização, que é a parte lá da dedução, ela não deve ser buscada, mas constatadas a partir de casos concretos. Então, você não precisa buscar a premissa maior. Aqui você vai construir essa premissa maior. Como é que isso vai se dar? Vamos lá para a lousa. Observa-se que Pedro é mortal, João é mortal e Carlos é mortal. Bom, tá meio mortal essa live hoje, né? Então, o que acontece? Pedro, João e Carlos são mortais. Interessante. Tá. O que é que Pedro, João e Carlos têm em comum? Pedro, João e Carlos são homens. Eles têm cores diferentes, têm alturas diferentes, mas todos são homens. Logo, né, todos os homens são mortais. Então, o que é que eu fiz? Eu parti da observação de um ponto, fiz uma generalização e apliquei essa generalização. Na verdade, eu fiz um modelo e apliquei a essa generalização. Então, eu não parto da premissa, eu construo a premissa a partir do método indutivo. Exemplo, por exemplo, como bióloga, né, eu trabalho na região semiárida em ecossistemas aquáticos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou estudar 10 sistemas do semiárido. E aí, observando esses 10 sistemas, eu vi, né, algo peculiar nesses 10 sistemas. E aí eu posso colocar lá na conclusão do meu trabalho que isso é válido para reservatórios do semiárido de modo geral. Então eu vou pegar minha observação in loco e transformar numa generalização aplicável para todo mundo. No caso das vacinas, né? Então o que que tem? Você pega pessoas ali de idades diferentes, faz os testes e aí manda, todo mundo pode tomar, né? Você vai generalizar a partir de casos específicos. Beleza, gente? Qualquer dúvida, coloque aí no chat, mande uma mensagem pra gente. Se você está revendo a live, né, depois que ela foi transmitida, tá com alguma dúvida, manda um direct que a gente responde também, tá bom? Então vamos lá. E o método hipotético dedutivo? O método hipotético dedutivo, ele foi desenvolvido pelo Karl Popper. E o que Popper fez? Primeiro, ele acabou com essa história da indução, né? E o livro que ele traz o método, né, o pensamento dele, já tem no título uma sátira ao título do livro do método indutivo, do Francis Bacon. E o que o hipotético dedutivo ele defende? Ele fala que a ciência, né, ela deve ser baseada
no princípio da falseabilidade de uma hipótese, ou seja, um conhecimento científico ele deve ser passível de ser falseado, ou seja, de você conseguir refutá-lo em algum momento. E pela experiência, né, em um modelo científico. Então, o que a gente quer falar com isso aqui? É a famosa história do cisne branco, tá? Vou colocar aqui, ó. O método no hipotético dedutivo, ele vai partir da observação, tá aqui, ó. Eu vou observar, formular hipóteses, testar a hipótese, testar mais essa hipótese e aí sim eu vou concluir em relação àquele problema, tá? Como é que isso funciona? Então, imagine que você vai fazer um piquenique ou na sua cidade tem alguns lagos e você observa que existem cisnes brancos nesse lago. Beleza. Ah, que bonitinho, né? E aí, você observando o cotidiano, como eu já falei na live lá de onde tem as boas ideias, de onde é que você tira essas boas ideias? É da observação do cotidiano. E aí, você olhando lá, aqueles cisnes, aí você se pergunta, né? Será que todos os cisnes do mundo são brancos? E aí você formula a sua hipótese de pesquisa. Ah, todos os cisnes do mundo são brancos. Beleza. Vou testar. Como é que eu vou testar essa hipótese? Eu vou fazer uma testagem mundial. Eu vou escolher, tipo, 100 mil números aleatórios e vou ligar para as pessoas. Vou perguntar se lá tem lago, né? Em todo mundo. Se lá tem lagos e vou perguntar se o cisne é branco. E aí eu ligo. Ah, ei! E aí, nessa tua... Aí próximo de você tem lagos? Tem. Os cisnes tem? Tem. O cisne é branco? Sim. E aí eu anoto aqui, cisne branco, cisne branco, cisne branco. No final, o que eu vi? Todas as pessoas que disseram, né, que tinha lago lá, me responderam que tinha cisne branco, ou tipo 50% das pessoas que viam lagos lá, que moravam próximos a lagos, viam cisnes brancos. Então, qual é que é a minha conclusão, né? Que todos os cisnes do mundo são brancos. Ah, eu não fiz uma amostragem em nível mundial, né? Só que seria possível observar todos os cisnes vivos no mundo? Será que 100 mil pessoas, considerando 100 bilhões de pessoas, é uma amostragem suficiente para que eu confirme a minha hipótese? Então, eu posso concluir meu trabalho aqui e dizer que, para essa minha amostragem, sim, todos os cisnes são brancos. Agora lembra, eu estou colocando aqui todos os cisnes do mundo. Se você dá uma olhada na nossa última live, que eu falo de objetivo SMART, né? Você tem que ter um objetivo que seja bem delineado, fechado. E todos os cisnes do mundo é algo muito macro para que você consiga resolver o problema, né? E aí você pode colocar lá na sua conclusão que, baseado nesses testes, todos os cisnes vivos do mundo são beleza, são brancos. E aí pode vir um coleguinha seu do laboratório e testar mais essa ideia aí. Vamos fazer uma amostragem maior? Ou você vai lá para o mestrado, para o doutorado e resolve investigar mais sobre esse caso. Ou então você não quer saber de vida acadêmica, tchau, né? Vai curtir praia. E aí eu tô lendo lá teu trabalho, menino, gostei. Será que isso é isso mesmo? Eu vou testar mais essa hipótese. E aí eu vou procurar melhor, vou construir uma outra hipótese. Vou trabalhar a partir de um outro método, né? Uma outra metodologia. Então eu posso até replicar. Vou ligar para 100 mil pessoas no mundo. Só que dessa vez eu não vou perguntar. Eu vou perguntar se tem lago, se tem cisnes. Mas em vez de perguntar se os cisnes de lá são brancos, eu vou perguntar qual a cor do cisne. Então veja, eu tenho uma mudança no aspecto metodológico que pode trazer uma diferença para esse meu trabalho. E aí, se 30, 40 pesquisadores tentarem responder essa mesma pergunta ou fazer uma abordagem similar, né,
dentro desse paradigma de que todos os cisnes do mundo são brancos, se você achar um cisne de outra cor, né, você vai falsear essa teoria. E assim é a ciência, né? Nós construímos conhecimento constantemente. Nós não replicamos para provar, a gente constrói, a gente melhora método, tá? E assim vai caminhando a ciência. E hoje, né, o método hipotético dedutivo, ele é muito utilizado em várias áreas de conhecimento. Lembrando que eu posso trabalhar na medicina e eu posso aplicar tanto o método dedutivo quanto o hipotético dedutivo. Eu posso trabalhar nas ciências exatas, trabalhar com indução ou com qualquer um desses outros métodos. Vai depender da linha teórica que você trabalha. Mas, Daniele, por que que eu tenho que entender isso? E eu tô falando aqui, ó, um geralzão, porque isso é uma live, né? Eu tenho 1 hora para falar para vocês, além de ser um conteúdo muito denso também. E aí, por que que eu tô insistindo em fazer essa live e por que que eu vou insistir sempre em falar sobre método científico? Porque você entende o que você está fazendo. Você tem uma noção de o método, a metodologia que você está trabalhando, se ela é adequada à forma de pensar da sua área de estudo, né? Então, cada área de estudo, cada tema pode ter uma forma de pensar o resultado diferente, uma forma de expressar essa conclusão diferente. Mas o que é que todas as ciências, né, as diferentes formulações da ciência, elas têm em comum. Ó, não existe uma única concepção de ciência, assim como não existe uma única concepção de pensar ciência, seja por dedução, seja por indução, seja pelo método hipotético dedutivo, fenomenológico, seja lá como você vai pensar a ciência. Você tem que seguir as etapas do método científico. Então, independente da sua interpretação, o método científico fala que um conhecimento, para que seja científico, ele tem que ser demonstrado e replicável. E como é que eu vou fazer um método que seja replicável? Seguindo esse passo a passo aqui, ó. Então, primeiro, quando eu vou pensar em fazer ciência, fazer pesquisa, eu vou definir um problema de trabalho. Ora, eu preciso de um problema. Só que quando a gente pensa em problema de pesquisa, não é só uma demanda da sociedade. Você pode buscar, por exemplo, determinado fenômeno da natureza, ele é pouco explicado ou não é compreendido. Isso é um problema de pesquisa. Você vai estudar determinado fenômeno da natureza, independente se, eu vou estudar a fotossíntese nessa planta aqui, por exemplo. Isso não significa dizer que você vai trazer uma melhoria para a sociedade. Você só precisa entender o fenômeno da fotossíntese. E as aplicações vão vir depois. A gente vai falar sobre esses tipos de pesquisa na próxima live, tá? Então vamos focar aqui. Eu preciso definir o meu problema de pesquisa. Ótimo. Eu preciso avaliar se esse problema de pesquisa ele é relevante. E para isso existem alguns critérios que a gente já falou aqui. Deem uma olhada nas nossas lives. Construo a minha pergunta de pesquisa, defino a minha hipótese. Definir hipótese é um calo, minha gente. A maioria das pessoas erra na definição da hipótese. E a gente também tem uma live aqui sobre isso. Defini minha hipótese, validei minha hipótese, o que eu vou fazer? Agora sim eu vou usar metodologias, né, para construir a minha experimentação. Eu vou ficar lá olhando um pássaro encantado a noite todinha. Os ornitólogos fazem isso, né? Eu quero ver se ele vai... Vou observar o comportamento de corte de determinadas espécies. Enfim. Ou então eu vou para o laboratório, vou fazer um experimento de laboratório, né? Ou eu vou fazer um experimento em casa de vegetação. Vou escolher quais são os fatores, quais são os níveis, enfim. Aqui é onde você vai aplicar uma metodologia que seja adequada à resposta da sua pergunta. Depois da experimentação, eu vou analisar os dados e vou tirar a minha conclusão. Eu vou teorizar. Então, o método científico, independente da forma de pensar ciência, tem que seguir esse passo a passo aqui. Contudo, isso não é cíclico, mas também não é bagunça, tá?
Primeiro, quando eu falo em conclusão, eu estou falando, você foi lá, experimentou e concluiu. Essa sua conclusão é uma teoria. Então, a teoria, né, epistemologicamente, tem algumas conotações. Mas para o nosso discurso aqui, teoria é o seguinte: a explicação de um fenômeno. É a representação do mundo a partir de um modelo que você obteve no seu estudo. Pode ser a confirmação da sua hipótese. Então, isso é construir uma teoria. Agora, se essa teoria vai ser aplicada a fenômenos de modo geral, aí já é outra história. Mas o que é que acontece? Defini o problema, avaliei a relevância, construí minha pergunta, validei esse processo, defini minha hipótese. Fiz o experimento, cheguei na minha conclusão. Então, isso daí é o passo a passo. Mas o que é que pode acontecer? Quando eu cheguei aqui na minha conclusão, o que é que eu vi? Que o meu experimento tinha problema. E aí, o que é que eu faço? Eu refaço o experimento. Eu consegui visualizar aqui que não tinha qualquer relação, eu não tenho como explicar a minha hipótese ou explicar o fenômeno ou qualquer uma dessas coisas aqui a partir desse experimento. Eu precisei fazer fazer o experimento e chegar a essa conclusão. Beleza. Então, eu refaço o experimento. Eu posso mudar algumas questões. Como a gente viu o cisne lá, né? Quando eu perguntei se era branco o cisne, eu vi que eu coloquei um viés na minha pesquisa. Então, eu vou refazer com outras pessoas e vou perguntar se o cisne tinha outra cor. E aí, eu refaço a minha experiência, minha experimentação. E volto para analisar e concluir os dados. Muitas vezes, quando você chega na sua conclusão, você nota que o problema era da hipótese. A hipótese não ficou bem formulada, não era possível de ser realizada naquele momento. E aí, o que muita gente faz? Muda a hipótese para ficar adequada ao experimento e você ter uma boa conclusão. Mas isso é extremamente errado, tá? Uma vez que você chegou na conclusão e viu que sua hipótese não rolou, né? Você volta para definir a hipótese, refaz a experimentação e aí sim você faz uma nova análise de dados. E não você concluir e mudar a sua hipótese para ela se adequar à sua conclusão. Isso não é legal. Muitos revisores conseguem, né, visualizar isso quando está lendo. A síndrome da hipótese perfeita. Você tem uma hipótese tão perfeita, que com certeza ela foi feita após a análise de dados. E aí o revisor já vai chegar lá, ó, essa hipótese aqui está perfeita demais. Me explica aí como é que você pensou nela para trabalhar esse experimento, tá? E aí você pode ter um trabalho rejeitado, por exemplo. Você pode ter uma nota menor na sua monografia, TCC ou tese. Pode causar até reprovação, tá? Se a pessoa notar, pode acontecer isso. Qual é o passo a passo? Concluir que tem nada com coisa nenhuma, a minha hipótese não foi adequada para essa experimentação. Refaço a hipótese, faço um outro planejamento experimental e faço a conclusão. Por isso, pessoal, que isso aqui é um ciclo. Então, não adianta você começar pela metodologia do trabalho se você não definiu isso daqui antes, tá? E não adianta você coletar os dados, fazer o experimento, sentar para escrever o trabalho e aí sim chegar e começar a definir problemas e chegar nisso aqui, tá? Então, se você experimentou de alguma forma, não analise os dados. Faça esse processo aqui para depois você fazer a conclusão do seu trabalho, tá bom? Muitas vezes nós chegamos à conclusão e temos novos problemas, ou seja, gargalos, né? Você chegou nesse ponto de conclusão e você traz novas ideias de pesquisa. E isso alimenta esse ciclo. E assim é a ciência, né? Você tem muitos trabalhos, os pesquisadores, eles não gostam de colocar esses insights, né? Desdobramentos da sua pesquisa, porque acha que é uma especulação, então vai dar ideia para alguém. Isso não é legal.
Se você tem desdobramentos, você pode dizer que outras perguntas, outras pesquisas podem complementar lá o seu trabalho, né? E isso é legal de fazer. E isso, como eu falei, fomenta a pesquisa. Beleza, gente? Dúvidas? Coloquem aí no chat ou mandem um direct pra gente aqui, tá bom? Então, diante de tudo isso aqui que eu falei para vocês, lembrando, né? Assinem a lista de presença, tá? A lista de presença ela vai ficar 15 minutos até depois que a gente encerrar a live. Vocês vão poder rever a live várias vezes. A gente vai deixar a live salva, porque já falei para vocês, eu acho que esse conteúdo é importante, ele tem que ser divulgado, tá? Mas só vai receber certificado quem assinar a lista de presença, quem disser que estava aqui no momento da live. E aí, para não ficar essa coisa de eu não sei qual a plataforma que você está vendo, se é no Instagram, se é no YouTube, para não ter que ficar saindo da tela, a gente vai dar esse tempo para você escrever, assinar a lista a posteriori. E como eu falei lá no início, tem uma surpresa, né, para o pessoal. Então, quem está aqui na live, quem assistiu a essa live e vai fazer o nosso curso de leitura, né, busca e leitura de artigos científicos, vai ganhar um presente. Você vai se inscrever num curso e você vai ganhar 2. Por quê? A gente vai deixar disponível para quem se matricular no evento de quarta um outro curso que a gente fez, que é sobre escrita de trabalhos científicos para eventos. E aí você vai poder buscar, ler e aplicar já na escrita aquilo que você vai aprender com a gente dia 11. Então, se você está vendo essa live, tá? Se você está vendo essa transmissão aqui no YouTube, manda uma mensagem para a gente. Se você se inscrever lá no nosso curso, que você vai ter acesso aos 2 cursos. Beleza, minha gente? Bom, dado esse aviso, vamos finalizando essa transmissão de hoje. Essa sexta-feira hoje tá me matando. Foi super cheia, tô cansadíssima. Mas espero que eu tenha conseguido passar para vocês o conteúdo, tá? Mais uma vez, peço para vocês darem uma olhada no nosso conteúdo, no nosso material. A gente tem trabalhado muito duro para construir esse material. E peço um feedback de vocês. Então, a gente está trabalhando muito para fazer isso, mas vocês não estão gostando. Falem para a gente, não estou gostando. Se puderem, deem dicas. Esse conteúdo aí de vocês está muito fraco, esse conteúdo tem nada a ver. Por que vocês não falam sobre isso? Acho que esse feedback é muito importante, né? Acertar é bom, aliás. Acertar é bom, mas errar é melhor, porque a partir do momento que você erra, você consegue acertar muito mais, tá? Então, nessa vida de acertos e erros, eu queria pedir para vocês esse feedback. Então, traz um feedback aí para nós. Dá um curtir aqui no vídeo se você gostou. Se você não gostou, dá uma mãozinha para baixo, tá? Dúvidas, mandem para a gente no IGTV, no direct, lá do nosso perfil no Instagram, que é o @clubeacadêmico_. E para você que está aqui no Instagram, que acompanha a nossa vida diariamente, né? Que tem acompanhado o nosso conteúdo, traz esse feedback para a gente também, tá? Bom, agradeço a todos que estão aqui. Lembro que as matrículas para o nosso curso de leitura, né, e busca de artigos estão abertas até a quarta-feira às 18 horas, tá? O preço é R$30, mas as vagas, a transmissão vai ser aqui pelo YouTube, mas as vagas elas vão ser limitadas. Então, a gente vai fechar para um número de pessoas e para que seja mais fácil acompanhar a transmissão e tirar dúvidas do pessoal também ao vivo, tá? Então, corram, façam a matrícula de vocês e eu aguardo vocês na próxima live ou na quarta-feira, na verdade. Aguardo vocês quarta-feira e depois na próxima live do clube também, tá bom, gente? Continuem se cuidando. A pandemia ela deu uma trégua, mas ela ainda não acabou. Tomem a vacina assim que chegar o momento de vocês. Se cuidem, estudem e vão construir um Brasil que tenha pesquisadores de qualidade, tá bom, pessoal? Cada vez mais de qualidade, na verdade, né? Nós precisamos nos aperfeiçoar
sempre. Um abraço para todo mundo e até a próxima semana.